Boa noite. Eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje de maneira bem despretensiosa, já que eu não tenho experiência com vídeo nem equipamentos profissionais para gravar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre um tema que está sendo bastante discutido e eu acredito que para nós, profissionais da educação, nós temos uma responsabilidade ainda maior em relação a esse tema, que é a questão das fake news. O que é e quais os perigos isso pode trazer. Então, uma fake news é a divulgação de notícias falsas que podem interferir negativamente em vários setores da nossa sociedade. Nem qualquer pessoa hoje, seja uma pessoa anônima, seja uma pessoa pública, a gente está sujeito aí a ter as nossas vidas aí prejudicadas com a disseminação, com o compartilhamento de notícias falsas. Então é importante a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, e analisar aí de que forma que a gente está usando aí tudo isso que a internet nos oferece hoje, né. Então, o que significa uma fake news? Né? São mentiras que são divulgadas como verdade. Né? Uma notícia falsa, uma mentira que ela é divulgada como sendo uma verdade. Com o advento das redes sociais, a gente sabe que esse tipo de publicação acabou se popularizando muito, né? Pelo alcance que tem as redes sociais, a velocidade com que tudo é compartilhado, o alcance e o número de pessoas que tem, acabou se popularizando muito esse tipo de publicação. Tá? Existe hoje, então, uma série de sites com conteúdo duvidoso que acabaram se especializando em produzir e compartilhar esse tipo de conteúdo. Né? A maioria das notícias divulgadas por esses sites, elas exploram conteúdos sensacionalistas, algum tema polêmico, algum tema que provoca de alguma forma algum tipo de comoção das pessoas, né, acabam se aproveitando disso aí para estar aí compartilhando, para estar divulgando essas informações falsas aí, né. Como que funciona, então, é uma fake news, né? O primeiro ponto que a gente tem que ver é o seguinte: os motivos para você criar e compartilhar uma notícia falsa, eles são diversos, que vão desde o simples intuito de atrair muitos acessos àqueles sites para a pessoa faturar com publicidade digital, né? Quanto mais acesso tem ali no site, mais possibilidade a pessoa tem de faturar com publicidade nessa área, né? Seja por esse simples intuito, seja aquelas pessoas que querem reforçar algum tipo de pensamento, né? A pessoa tem uma ideia, ela tem um pensamento ali e quer convencer as pessoas daquela ideia ali, muitas vezes ela não consegue ter um argumento sólido ali, não consegue, né, ter um diálogo ali que convença as pessoas daquela ideia que ela está querendo expor ali, então ela acaba fazendo uso desse tipo de boato, desse tipo de informação para reforçar aquele pensamento ali, para convencer as pessoas a comprar aquela ideia ali que ela quer vender. E a gente tem ainda algumas situações, né, como eu falei, que trata de assuntos polêmicos, né, que causam, geram algum tipo de comoção. A gente tem ainda algumas situações de que as pessoas lançam aí alguns títulos de reportagens, de notícias com algum tema ali que gera algum tipo de comoção, algum tipo de interesse, e você vai clicar em algum link para terminar de ler aquela reportagem ali, e muitas vezes você, ao clicar em determinados links, você tem ali a sua máquina exposta, né? A pessoa consegue invadir a sua máquina, causando desde um dano à sua máquina até mesmo a exposição ali dos seus dados, né? Para essas pessoas aí que ficam por conta aí de fazer esse tipo de ataque. Então, além de ser um desserviço desse tipo de compartilhamento, de acesso a esses sites, de compartilhamento de notícias falsas, não contribui em nada, a gente ainda coloca, né, a gente corre o risco de colocar aí as nossas máquinas, as nossas informações aí em risco com algum tipo de ataque, né? E como que funciona essa disseminação, né? Algumas empresas especializadas, elas criam os boatos, né, para disseminar essas informações na internet em grande escala, né, criam-se robôs ali, programam-se robôs para estar divulgando essas informações, porque é divulgado num número muito maior, né, numa velocidade ainda muito maior que só os humanos estivessem compartilhando. Né, então isso acaba atingindo ali um número de pessoas muito alto, né? Quanto mais pessoas atingidas ali com aquele, né, o tal volume ali daquela disseminação de conteúdos, mais pessoas reais vão ficar vulneráveis a essas fake news e acabam acreditando que aquilo ali é verdadeiro e compartilhando também essas informações, contribuindo ainda mais para que essas notícias falsas sejam aí disseminadas, principalmente nas redes sociais, né?
A gente tem alguns exemplos de consequências, né, de fake news, né, que pode trazer tanto individualmente, quando a pessoa é envolvida ali numa notícia falsa, como danos coletivos também, quando várias pessoas acabam sendo envolvidas aí com algum tipo de compartilhamento falso. Né? Qualquer tipo de informação falsa, gente, seja aquela mais simples, a informação mais descabida, ela acaba induzindo as pessoas ao erro. A pessoa lê aquilo ali, muitas vezes ela acredita que aquilo é verdade e acabam sendo induzida ao erro de tomar aquilo ali como verdade e passar aquilo ali para frente para outras pessoas. Né? Em alguns casos, eles utilizam de uma informação falsa cercada de algumas informações verdadeiras, o que acaba confundindo mais as pessoas, né? Fica mais difícil ainda de você identificar se aquilo é verdadeiro ou não. Muitas vezes utilizam-se de nomes, né, nomes difíceis, nomes bonitos, de instituições, de cargos, de pessoas, para tentar dar credibilidade ali àquilo que está sendo divulgado, né, para as pessoas acreditarem que aquilo ali é real. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai ver muitas vezes que essa instituição, que esse cargo, que essa pessoa nem existe. Né? Então, é o perigo aí que esconde quando se mistura essa questão de informações falsas e verdadeiras, né, as pessoas acabam acreditando mais que aquilo ali seja verdade. Alguns casos, né, que a gente tem como exemplo, não sei se vocês lembram, em 2014, uma dona de casa do Guarujá, no litoral de São Paulo ali, ela teve uma informação falsa divulgada com retrato falado que acabava remetendo a pessoa dela de que ela estaria sequestrando crianças para a fim de rituais de magia negra. Né? Essas pessoas revoltaram, geraram, é lógico, uma questão dessa gerou uma comoção ali das pessoas. Ela acabou sendo agredida, né? E agrediram tanto ela que ela veio a falecer em razão dessas agressões. Então, para a gente ter noção do peso que uma informação falsa pode gerar na vida de uma pessoa. Né? E também os danos coletivos. Uma outra questão recente que a gente teve foi a questão de divulgação em torno de calendário de vacinação, por exemplo, né? E foram divulgadas muitas informações de que essas vacinas seriam mortais, que teriam matado milhares de crianças ou que não teriam nenhum tipo de resultado, e muitas pessoas acabaram acreditando nessas informações e não levaram seus filhos para vacinar. E algumas doenças como sarampo, por exemplo, que o Brasil já estava livre, né, que acabou acometendo algumas crianças aí em razão dessa não vacinação que muitas pessoas tiveram em razão de acreditar nessas informações que foram divulgadas. Né? Algumas pesquisas realizadas em universidades dos Estados Unidos, eles identificaram que é muita a probabilidade de uma pessoa compartilhar, republicar uma notícia falsa é muito maior do que as pessoas publicarem uma notícia verdadeira. Né? Como a gente já colocou aqui, normalmente tratam-se de questões sensacionalistas, de temas polêmicos que geram algum tipo de comoção. Né? Então, as pessoas ali no calor das emoções ali acabam republicando essas informações num volume muito maior do que republicariam uma informação verdadeira. Né? Então, de que forma que a gente pode combater uma fake news? Né? Alguns sites, né, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque alguns sites de fake news, eles usam endereços ou até mesmo layouts parecidos com de grandes portais de notícias, por exemplo, porque isso induz o internauta a acreditar que ele está numa página que tem credibilidade e que aquela informação ali é verdadeira. Então, a gente tem que ter esse cuidado de analisar bem se aquele, quando você acessa, se aquilo está realmente no site verdadeiro daquela instituição. Né? A maneira mais efetiva da gente diminuir esses impactos da fake news mesmo é cada cidadão fazendo a sua parte, né? Compartilhando alguma coisa somente quando você tem certeza que aquilo é verdade. Né? Antes de qualquer coisa, eu acho que o ponto mais importante, o ideal, é a questão da dúvida. Né? Se sempre procurar informações em outros veículos, de comunicação, especialmente se são assuntos polêmicos, né? Procura saber se aquilo ali foi publicado
em sites de confiança, que você sabe que é de confiança. Procura ter, só republica, só compartilha aquilo quando você tem absoluta certeza de que aquilo é verdade, né? A gente já tem hoje no Brasil alguns sites, algumas agências que são especializadas em checar a veracidade das notícias, se é suspeita, se é boato. Alguns portais de notícias também, eles já criaram alguns mecanismos para checar a informação. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns endereços que você pode entrar. Viu uma informação, né, polêmica principalmente, mesmo que aquilo ali tenha te causado indignação, que você tenha vontade de compartilhar, primeira coisa, a questão da dúvida, né? Duvide se aquilo é verdadeiro ou não. E tem alguns sites que a gente vai deixar aqui que você pode entrar para você pesquisar se aquela informação é verdadeira, se procede ou não. A gente tem a agência Lupa, tem aos Fatos, tem a Truco, tá, o UOL Confere, tem os sites boato.org, o E-Farsas, né, que você viu alguma matéria, você tem dúvida se aquilo ali é verídico ou não, você joga o título daquela matéria, alguma informação principal daquela matéria em algum desses sites que você vai ter ali uma pesquisa rápida para saber se aquilo é verdadeiro ou não, né? A gente já tem algumas legislações, como a Lei 12.527 de 2011, que regula o acesso a informações. A gente tem a 12.965, que é de 2014, que é o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, né? A gente está caminhando ainda a passos lentos nesse sentido, mas algumas coisas já estão sendo né, pensadas nessa questão de uso mesmo de internet, de disseminação de notícias. E a gente tem aquelas questões, gente, que a gente entra aí na questão né, de você compartilhar alguma coisa, mesmo não que não seja você que compartilhou a primeira vez, mesmo que não seja você que criou aquele boato, se você está compartilhando, né, você também está contribuindo e a gente pode responder por isso. Né? Tem aquela questão da difamação, né? Então, a gente pode responder por aquilo que a gente publica, né? Principalmente quando isso fere a honra, quando isso causa algum prejuízo, algum dano, seja financeiro, seja moral às pessoas. Então, a gente pode acabar aí respondendo, né, por calúnia, difamação e várias outras coisas aí. Então, eu acho que é uma pauta para todas as pessoas discutirem, para todas as pessoas estudarem um pouco mais sobre isso. Né? Qualquer pessoa hoje que faz uso aí das redes sociais, que a gente utiliza com tanta frequência, na internet hoje nos traz possibilidades infinitas aí, qualquer assunto que você queira pesquisar, qualquer coisa que você queira fazer hoje, você tem acesso na internet, mas a gente tem que se reeducar para utilizar esses recursos da forma mais correta possível. Eu acho que então que é pauta para qualquer pessoa, mas falando especificamente para educadores, né, a gente acompanha e a gente tem as redes sociais, a gente tem aí as instituições de ensino ou mesmo os profissionais da educação que têm os seus perfis pessoais aí particulares. E a gente vê muitas publicações no dia a dia aí que às vezes a gente tem um pouco de preocupação nesse sentido. Nós que somos educadores, que estamos nessa área, a nossa responsabilidade ainda é maior, porque nós estamos também ensinando, nós estamos também educando, né? E muitos desses nossos alunos, eles estão ali nos acompanhando através dessas redes. Então, o que nós estamos ensinando? O que nós estamos postando hoje nessas redes sociais, seja das instituições, seja nos nossos perfis pessoais, o que é que nós estamos disseminando nessas redes hoje? Então, vamos ter esse cuidado, vamos ter essa reflexão de que forma a gente está utilizando todos esses recursos aí para que a gente possa ter muito mais benefícios do que problemas, né, com esse tipo de informação, né, de muita responsabilidade. E nós que trabalhamos na educação, acho que a gente tem aí um peso muito maior ainda nesse sentido. Então fica aí o convite, né, para essa reflexão de que forma que a gente está utilizando isso hoje, o que a gente anda compartilhando, se a gente tem certeza que aquelas informações que a gente está passando para frente são verdadeiras ou não. Né? Cada um fazendo a nossa parte, eu tenho certeza que esses recursos que a gente tem aí na internet nos trarão muito mais benefícios. Né? Então fica aí o convite e reflexão. Muito obrigada.